Você já ouviu falar sobre experimentos militares tão secretos que as testemunhas preferem o silêncio? E se eu te contar que em plena Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos poderia ter descoberto algo capaz de mudar a história? Algo tão incrível que até hoje causa arrepios em quem ousa explorar seus mistérios. Bem-vindo ao Experimento Filadélfia, onde ciência, ficção e conspiração se encontram em uma trama digna de filme de ficção científica. Quer saber o que realmente aconteceu em 1943? Então fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você sabia sobre realidade. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fatos Reais ou Lendas. Aqui é um canal que, se você gosta de lendas e de mistérios ou de coisas sobrenaturais, é o seu lugar certo. Teremos vídeos todas as terças, quartas e quintas, sempre ao meio-dia. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Murilo Xavier. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Se você quiser também, você pode me seguir nas minhas redes sociais do Instagram ou pode seguir o Instagram do canal. E vamos ao vídeo! O ano era outubro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. O Oceano Atlântico na época era lotado de submarinos alemães, que frequentemente sempre estavam atacando os navios dos seus inimigos. E como nessa época os navios ficavam muito à mercê dos submarinos alemães, os Estados Unidos quis iniciar um projeto para que fizesse um navio ficar invisível aos radares dos submarinos alemães. Só que em vez do navio ficar invisível aos radares, as pessoas que participaram desse experimento alegam dizer que o navio ficou invisível também a olho nu e que o navio simplesmente desapareceu, aparecendo em outro lugar, o chamado teletransporte. Alguns dizem também que esse navio fez até viagem no tempo. E esse foi o experimento que muitos conhecem como o Experimento Filadélfia, ou alguns preferem chamar de Projeto Filadélfia. O Experimento Filadélfia foi uma série de experimentos em que envolvia inclusive um navio. E segundo dizem as histórias, o navio escolhido para esse experimento foi o USS Eldridge. A intenção desse experimento era envolver esse navio USS Eldridge com várias bobinas, que na época são conhecidas até hoje como bobinas de Tesla, e envolver esse navio com uma forte onda magnética. Colocaram bobinas em várias partes do navio com a intenção de deixar ele extremamente magnetizado. E dizem as lendas que até hoje nenhum outro experimento foi feito com tanta carga magnética usada como foi usada nessa em 1943. Então o objetivo era, usando a energia eletromagnética gerada por essas bobinas, a intenção era fazer com que essa energia meio que enganasse os radares da época. Então os radares não iam conseguir localizar o navio porque ali tinha uma onda magnética que ia atrapalhar a leitura do radar. Só que aconteceu muito além do que apenas fazer o navio ficar invisível para os radares. Quando ligaram as bobinas e o navio ficou extremamente com altas cargas de eletromagnetismo, os relatos da época é que começaram a surgir uma névoa verde e com isso o navio simplesmente desapareceu. Não, você não escutou errado. Ele não desapareceu nos radares, ele desapareceu a olho nu. Ninguém que estava ali no local conseguia ver o navio. E outros relatos também dizem que quando o navio desapareceu ali perto do poço da Filadélfia, ele apareceu centenas de quilômetros de distância em um outro lugar chamado Norfolk, na Virgínia, nos Estados Unidos. Esse navio ficou ali por alguns segundos e também desapareceu desse local. Ou seja, ele desapareceu do local original, apareceu quilômetros de distância em um outro local e desapareceu dali também. Algumas pessoas que estavam envolvidas nesse experimento, ou seja, os tripulantes do navio, alegam também que esse navio não fez apenas um teletransporte de um local para o outro. Esse navio também viajou no tempo. Os relatos das pessoas que estavam ali falaram que o navio de 1943 apareceu no ano de 1985
ficou poucos segundos e depois apareceu no ano de 2017, ficou poucos segundos e depois de tanto teletransporte, depois de tanta viagem no tempo, de acordo com os relatos das pessoas que estavam no navio, esse navio finalmente voltou para Filadélfia. Só que quando voltou, a situação que se encontrava ali era uma situação caótica. Algumas pessoas infelizmente perderam suas vidas, outras pessoas foram encontradas dentro do navio. Ah, mas como assim dentro do navio? Elas apareceram dentro das paredes e quando foram encontradas ainda estavam vivas. Até que chegaram ao ponto, por elas aparecerem dentro da parede do navio, elas perderam suas vidas também. E como eu falei no começo do vídeo, existem experimentos tão secretos que as pessoas que participam deles ou não querem falar porque não podem, assinam um documento de silêncio, ou não querem falar simplesmente por o pessoal não acreditar. Mas depois veio a público algumas pessoas que realmente trabalharam nesse projeto e falaram o que aconteceu. Uma dessas pessoas que vieram ao público muitos anos depois falar sobre esse experimento se chama Carl M. Allen. Ele alega ter visto, presenciado o desaparecimento do navio assim que ele foi ligado ao experimento. E a história vai ficando um pouquinho mais complicada e um pouquinho mais, digamos que, curiosa, se é que ela já não está curiosa. É porque na época tinha um ufólogo chamado Morris Jesu. Naquela época, algumas pessoas que participaram do projeto mandaram cartas para ele, claro, pedindo para que não falassem os nomes e falando o que aconteceu, sobre o navio ter desaparecido, aparecido em outro lugar, o navio ter viajado no tempo. E esse ufólogo começou a pesquisar. E um dos motivos que esse ufólogo começou a pesquisar não foi apenas por causa das cartas que ele recebeu, foi pelo nome dos cientistas que estavam envolvidos nesse experimento. E dois deles são simplesmente dois dos maiores cientistas que nós conhecemos. Um deles é o Nikola Tesla e o outro é simplesmente o Albert Einstein. E uma coisa tão curiosa é que quando esse ufólogo começou a pesquisar, começou a chegar mais a fundo, começou a querer alguns documentos, ele simplesmente, olhem só o que eu vou falar, ele simplesmente apareceu sem vida. As investigações na época alegam que ele simplesmente tirou sua própria vida. Muito curioso, não? A pessoa está investigando o negócio e do nada falarem que ela tirou a própria vida. E esse acontecimento trágico com esse ufólogo aumentou mais ainda as teorias desse experimento ter acontecido realmente ou não. E apesar de várias pessoas vierem a público anos depois falando que houve esse experimento, que realmente o navio desapareceu, viajou até no tempo, viajou até de décadas de diferença do ano de 1943, a Marinha Americana falou que não. Ela deu até documentos mostrando que o navio USS Eldridge naquela data estava em outro local. Ele não estava em nenhum experimento. Mas com tantas pessoas falando, tantas pessoas investigando, e até hoje está essa curiosidade sobre esse experimento Filadélfia, fica a dúvida, ele realmente aconteceu ou não? Esse caso na época gerou tanta conversa, tanta coisa, tanta especulação, que foi criado até um filme. O nome do filme se chama Experimento Filadélfia, ou Experiência Filadélfia. E esse filme é do ano de 1984. Eu mesmo já assisti, eu gostei bastante desse filme. Se você não assistiu, procure Experimento Filadélfia. E aí, o que vocês acham? Esse é um fatos reais ou é lenda? Esse é o motivo desse canal, trazer vários assuntos da história que envolvam essas lendas, esses mistérios. E eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo. Esse experimento Filadélfia realmente fez o navio desaparecer e viajar no tempo? Se você pesquisar na internet, você vai achar vários assuntos sobre esse experimento. E eu quero saber de você. Escreve aí nos comentários. Esse é só mais uma lenda ou é um fato real? O que você acha? Vamos chegando mais no final de um vídeo. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui.
eu vou trazer mais vídeos que envolvam coisas misteriosas, que envolvam assuntos até de coisas do além, sobrenatural, ufologia, disco voador. E tem um assunto sobre disco voador que eu quero trazer, que é um chamado Operação Prato. E essa Operação Prato tem uma pessoa também que começou a falar muito sobre essa Operação Prato e apareceu também como se ela tivesse tirado a própria vida. Já ouviu falar sobre a Operação Prato? Em breve eu vou trazer esse assunto para vocês. Para vocês que gostam de assuntos de mistério, que envolvam coisas sobrenaturais, eu agradeço, peço para que vocês se inscrevam, agradeço por todos vocês terem chegado até aqui no final do vídeo, e eu irei colocar vídeos sempre toda terça, quarta e quinta ao meio-dia. Obrigado a todos por chegar aqui no final e comente aí, você acha que esse experimento realmente aconteceu? Ou é só mais uma lenda? Obrigado a todos e tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!